Vou contar a história de Belo Horizonte, a capital do estado de Minas Gerais, no Brasil. Mas antes te peço seu like e se inscreve para mais. Obrigado e vamos lá. No final do século XIX, a cidade de Ouro Preto era a capital de Minas Gerais, mas a elite mineira estava descontente com a cidade. Ouro Preto era uma cidade muito antiga, construída em uma área montanhosa, com ruas estreitas e íngremes, o que dificultava o desenvolvimento urbano e o acesso aos transportes. Em 1891, o governo mineiro decidiu construir uma nova capital, que seria planejada e construída do zero. Para isso, foi criada uma comissão para escolher a localização da nova cidade. Foram analisadas várias áreas, mas a escolhida foi um terreno localizado entre as cidades de Sabará, Santa Luzia e Contagem. O projeto da nova capital foi entregue ao engenheiro Arão Reis, que trabalhou em parceria com o arquiteto Francisco Bicalho e o urbanista Alfred Agache. O plano da cidade era moderno e inovador para a época, com ruas largas, avenidas arborizadas e um sistema de transporte público eficiente. As obras da nova capital começaram em 1894 e foram concluídas em 1897, quando a cidade foi oficialmente inaugurada. O nome escolhido foi Belo Horizonte, em referência à visão panorâmica que se tem da cidade, com as montanhas ao fundo. Nos primeiros anos, Belo Horizonte cresceu rapidamente, atraindo migrantes de todo o estado e de outras regiões do país. A cidade se tornou um importante centro comercial e industrial, impulsionada pela produção de café e pela chegada da estrada de ferro. Durante a década de 1920, Belo Horizonte passou por uma grande transformação urbana, com a construção de novos prédios públicos, monumentos e parques. A cidade também se tornou um importante centro cultural, com a criação da Universidade Federal de Minas Gerais e do Palácio das Artes. Hoje, Belo Horizonte é uma cidade moderna e cosmopolita, com uma população de mais de 2,5 milhões de habitantes. É conhecida pela sua arquitetura modernista, pela sua gastronomia única e pela sua rica cultura, que inclui a música, a literatura e as artes plásticas. A cidade também é famosa pelos seus parques e praças, como a Praça da Liberdade e o Parque das Mangabeiras, que oferecem uma vista panorâmica da cidade. Ao longo dos anos, Belo Horizonte continuou a crescer e se desenvolver. Em 1943, a cidade se tornou a capital do estado de Minas Gerais, o que fortaleceu ainda mais a sua posição como um importante centro político e econômico do Brasil. A partir da década de 1950, a cidade passou por uma nova fase de crescimento e modernização, com a construção de novas vias e avenidas, como a Avenida Afonso Pena, que se tornou um dos principais cartões postais da cidade. Também foram construídos novos bairros residenciais e comerciais, como o bairro de Lourdes, que se tornou um dos mais nobres e elegantes da cidade. Nos anos 1970, Belo Horizonte se destacou como uma cidade pioneira na implantação de políticas públicas voltadas para a melhoria da qualidade de vida dos seus habitantes. Foi criado um programa de planejamento urbano participativo, que envolveu a população na definição das prioridades e das políticas públicas para a cidade. Também foram implantados programas de desenvolvimento social, cultural e educacional, que ajudaram a fortalecer a identidade e a autoestima da população. Nos anos 1990 e 2000, Belo Horizonte consolidou a sua posição como uma cidade moderna e dinâmica, com uma economia diversificada e uma cultura rica e vibrante. A cidade se tornou um importante polo de tecnologia e inovação, com a criação de vários parques tecnológicos e incubadoras de empresas. Hoje, Belo Horizonte é uma cidade que mantém o equilíbrio entre o passado e o presente, com um patrimônio histórico e cultural rico e preservado, ao mesmo tempo em que se mantém na vanguarda da modernidade e da inovação. É uma cidade que oferece uma qualidade de vida única, com uma natureza exuberante, uma culinária saborosa e uma população acolhedora e hospitaleira. Uma cidade que, sem dúvida, merece ser conhecida e admirada por todo o mundo. Além disso, Belo Horizonte também é conhecida pela sua intensa vida cultural, com uma cena musical vibrante e diversificada, que inclui desde o rock ao samba e ao funk. A cidade também é famosa pela sua gastronomia, que é rica e variada, com pratos típicos como o pão de queijo, o feijão tropeiro e o tutu de feijão. Outro ponto forte de Belo Horizonte é a sua oferta de lazer e entretenimento. A cidade conta com diversos parques e praças, como o Parque Municipal, o Parque das Mangabeiras e a Praça da Liberdade, que oferecem espaços de convivência e lazer para toda a família.
Além disso, a cidade também possui uma vida noturna agitada, com diversos bares, restaurantes e casas de shows espalhados pelos seus diferentes bairros. Vale ressaltar também que Belo Horizonte é uma cidade que se preocupa com o meio ambiente e com a sustentabilidade. A cidade conta com um sistema de transporte público eficiente, que inclui ônibus e metrô, além de ciclovias e espaços públicos para pedestres. Além disso, a cidade tem investido em programas de preservação ambiental e de gestão de resíduos sólidos, buscando reduzir o impacto ambiental e promover um desenvolvimento sustentável. Em resumo, a história de Belo Horizonte é a história de uma cidade que nasceu com a ambição de ser moderna e planejada, e que ao longo dos anos soube se reinventar e se adaptar aos novos tempos. É uma cidade que preserva o seu patrimônio histórico e cultural, mas que também é aberta à inovação e à diversidade. Uma cidade que, sem dúvida, é um dos tesouros mais preciosos do Brasil. Por fim, é importante destacar que Belo Horizonte também é uma cidade que valoriza a educação e o conhecimento. A cidade conta com diversas instituições de ensino superior, como a Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC-Minas, e a Universidade do Estado de Minas Gerais, UEMG, entre outras. Além disso, a cidade é palco de importantes eventos acadêmicos, científicos e culturais, que atraem estudantes e pesquisadores de todo o mundo. Assim, ao contar a história de Belo Horizonte em uma narração é possível destacar como essa cidade é um exemplo de planejamento urbano, cultura, lazer, sustentabilidade e educação. A cidade de Belo Horizonte é um lugar onde o passado e o presente se encontram em perfeita harmonia, formando uma atmosfera única que encanta quem a visita. Nesse sentido, é interessante mencionar alguns pontos turísticos que podem ser destacados em um vídeo sobre Belo Horizonte. Um deles é a Praça da Liberdade, que é um dos cartões postais mais conhecidos da cidade e abriga diversos prédios históricos, como o Palácio da Liberdade e o Edifício Niemeyer. Outro ponto que merece destaque é o Mercado Central, que é um dos maiores mercados municipais do país e oferece uma grande variedade de produtos típicos da região, como doces, queijos, cachaças e artesanato. Outro ponto turístico importante é a Lagoa da Pampulha, que é um complexo arquitetônico projetado por Oscar Niemeyer e que inclui a Igreja de São Francisco de Assis, o Museu de Arte Moderna e a Casa do Baile. A Lagoa da Pampulha também é um espaço de lazer muito utilizado pelos moradores da cidade, que praticam esportes, caminham ou simplesmente contemplam a paisagem. Por fim, é interessante mencionar que Belo Horizonte é uma cidade que está sempre se reinventando, e que oferece aos seus visitantes uma grande variedade de eventos culturais, como festivais de música, de gastronomia e de teatro, além de feiras de artesanato e de produtos locais. É uma cidade que respira cultura e que valoriza a diversidade, o que faz dela um lugar único e encantador. Em resumo, ao contar a história de Belo Horizonte em um vídeo é possível destacar como essa cidade é um lugar que encanta e surpreende os seus visitantes, graças à sua história, à sua cultura, à sua beleza natural e à sua capacidade de se reinventar. Belo Horizonte é uma cidade que tem muito a oferecer e que, sem dúvida, merece ser conhecida e apreciada. Deixe a nós comentários sobre o que você entende de Belo Horizonte ou sua cultura. Tchau e até mais.